Oi, o Sem Censura está começando agora. No programa de hoje vamos falar um pouco da cultura e de hábitos do brasileiro, de norte a sul. Direto da Rádio Nacional da Amazônia, a radialista Mara Régia. Vamos conversar com a Mara sobre o programa Viva Maria, que está há 30 anos no ar pela Rádio Nacional da Amazônia, um programa dedicado à luta pelos direitos das mulheres. E a Amazônia é o tema da nossa conversa com o jornalista Edilson Martins. Ele vai contar para a gente sobre a série de programas que ele dirigiu aqui para a TV Brasil, Amazônia Adentro, que mostra as belezas, a biodiversidade e os conflitos da região. E o tempo seco na região central do país tem registrado novos recordes. Em Brasília, por exemplo, já são 96 dias sem chuva. Cidades como Tocantins e Palmas registraram umidade relativa do ar de 10%. Vamos falar sobre isso com o meteorologista Isimar Santos, da UFRJ. Vamos conversar com o jornalista Elias Fajardo. Elias está lançando o livro Sertão Menino. A história tem como cenário o povoado de Tebas, na zona da mata de Minas Gerais. E chegamos ao sul, falando com os gaúchos, via Marcos Breda. Ele está aqui para falar com a gente sobre a peça Adorei o que Você Fez. Uma comédia sobre um casal de jovens bem-sucedidos que moram numa grande cidade, são super antenados em relação à moda, carros e até bronzeamento artificial. Já viu, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook, enfim, de tudo um pouco, né? E o tempo, hein, Zimar? Tempo é um assunto, né? Bom para elevador também, né? Não tem nada para falar, mas é o tempo, né? Tá quente, hoje tá frio, esfriou, né? E secou, né? O Planalto Central tá seco, seco, seco. No inverno isso é mais ou menos comum, mas esse ano realmente está sendo excepcional. Pegaram pesado, né? Exatamente. Capricharam. O clima fez algo diferente neste ano, realmente está muito seco, né? E também aqui no sul, né, tem estado muito frio, esse inverno foi um inverno bastante frio, e a falta de umidade no Brasil Central tem a ver também com o frio no sul. É uma espécie de consequência, né? Porque o que acontece é que as portas estão abertas para o ar polar invadir a América do Sul sem nenhuma limitação, sem nenhum bloqueio. É isso que caracterizou, né, esse inverno. E aí esse ar frio está entrando e está trazendo seus efeitos, né? É verdade, meados de setembro e a gente tem tido aqui no Jeitão de Rio, inverno São Paulo, aí, né? gelado. E o Sul? Que notícias me dá do Sul? Então, eu estou voltando de lá. Ontem eu estava em Porto Alegre, estava no Porto Alegre em Cena, o festival de teatro, e estava um tempo maravilhoso, sol, calor. Aí peguei o avião, cheguei aqui, chovendo, um tempo cinzento. Parecia o contrário, né? Mas a verdade é que em Porto Alegre está um tempo maravilhoso. Que bom, né, pelo menos. Mas foi um inverno rigoroso. Sim, teve dias de inverno lá, a temperatura próxima a zero, na Serra Gaúcha, especialmente ali Gramado, Canela, São Francisco de Paula. Aí é até bom para o turismo, né? As pessoas vão para sentir um pouquinho de frio. Querem porque querem ver neve, né? Caiu um floco é motivo de júbilo. Mas Santa Catarina, por exemplo, não é a primeira vez que tem essa tristeza, né? Porque é uma tristeza Santa Catarina. Muito triste, realmente. Lugar tão lindo. Nós estamos sob a ação de Laninha, isto é, o Pacífico está muito frio, as águas do Pacífico estão muito frias. Isso é fator para aumentar as chuvas no sul do Brasil. Então, Santa Catarina foi o estado da vez, porque, na realidade, as E não frentes... é a primeira vez, né? Não. Acabaram O Vale de ter do Itajaí chuvas horríveis é lá. muito frequente, aqueles problemas todos, né? E dessa vez, as frentes frias estão parando ali, né, com muita frequência, e trazendo, então, essa sucessão, né, de chuvas, né, muito intensas. E a repetição do processo também traz muito... a terra fica muito úmida, né, fica muito umedecida, né, e isso traz transtornos adicionais, né, vai havendo uma série de problemas. O deslizamento de terra, né? Pois é, mas a umidade baixa é um problema do Brasil Central. Ela sempre igual ou esse ano ela está pior também? Está pior. Certamente. Esse ano, o Tá inverno tudo desse pior, ano né? Não, certamente. O inverno desse ano está sendo excepcional. Isso não era esperado no início do inverno. Nós não esperávamos que fosse assim. Essa é a grande verdade. A que se deve isso, hein? Basicamente. É possível que seja as mudanças climáticas globais. É uma possibilidade.
né? Porque o que acontece? Se a gente imaginar uma linha, né, que divide os trópicos quentes, né, das regiões polares mais frias. Vamos imaginar uma linha, por exemplo, a temperatura de 20 graus. Né? O que acontece quando há o aquecimento global, né? A atmosfera fica mais energizada e é como se essa linha ondulasse mais, levando mais frio para algumas regiões e levando mais calor para outras. Então, essa ondulação é que causa exatamente essas alterações climáticas. É possível, a gente não pode associar exatamente este caso à mudança climática, mas eu sempre penso que é uma possibilidade, sim. E a gente vê isso no mundo inteiro, na China, na Rússia, né, em outros países, outros lugares. A gente vê que tem havido muitos eventos, né, drásticos, alarmantes. As pessoas dizem 30 anos que não havia nada igual, 50 anos que não havia nada igual, né? Então, isso sugere que está havendo uma flutuação, né, uma movimentação do clima global. E o impacto também do desmatamento na Amazônia, certamente, né? Certamente. Porque apesar de tantas campanhas, de tanto trabalho, está tudo marrom. Isso. Acabei de chegar de lá e realmente a paisagem é devastadora. E quando você pega um avião deve ser mais chocante ainda, né? Nossa, porque você meu tem a Deus. imagem aérea que é Devastadora, né? devastadora. Chega a doer no coração. Edilson Martins, que a vida toda esse foi um dos seus principais assuntos e você sempre gostou dessa questão ambiental, né? Da questão da Amazônia. Como é que você vê, como é que você desenvolveu esse Amazônia Dentro? O clima também faz parte dessa série? Sim, faz parte. O Amazônia Dentro é um retratinho, né, 2x2, aí, 3x4, de um acervo que vem sendo produzido, como você sabe. Você sabe que você é bem mais nova, mas há 40 anos que venho produzindo imagens, e reportagens, livros. Mas você sente essa mudança? Porque alguns meteorologistas e cientistas mesmo negam que haja mudanças climáticas. Tem sempre a teoria do contrário, né? A teoria do... Olha, nesse próprio... Para contrariar a voz projeto, corrente. Leda, está dito que realmente, né, ouvindo os meteorologistas, ouvindo os cientistas do INPA, do GEOD, do LBA, eles, reconhecem que as mudanças acontecem, porque a Terra está sempre mudando. Agora, eles não atribuem, isso é assustador, a essa versão de desmatamento em si, né? Até porque existe um fato concreto, né? Em 2005, que tem imagens, né, tem um capítulo, um bloco sobre as mudanças climáticas. Em 2005, e nós fizemos imagens sobre isso, o Rio Amazonas foi reduzido, teve trechos no Rio Amazonas que você atravessou com água pelo joelho, né? O Rio Amazonas. Então, assustou o mundo, né? O mundo ficou assustado, os peixes, rios inundados de peixes mortos, né? Mas em 1903 houve uma enchente, houve uma estiagem maior. Em 1903 não havia o desmatamento que acontece hoje. Então, ninguém falava em mudanças complicada. climáticas. Né? Imagina, em 1903 a Amazônia estava intocada ainda, né? Então, a coisa... É claro que a gente não vai estimular desmatamento. Desmatamento é visível, ele é criminoso, né? Você tem hoje a Amazônia, né, que até 20, 30 anos atrás tinha uma economia extrativista, você tem hoje, teve ontem o boi, tem hoje a soja, né? Tudo levando ao desmatamento. Esse é um desmatamento que deixa realmente você injuriado, né? Porque, por exemplo, a soja, que também está mostrado na série, você tem que retirar todas as formas de vida. Até tem máquina que passa tirando as raizinhas que vão ficando. Quer dizer, é pior do que o boi, né? Porque o boi você, eventualmente, surge logo depois alguma forma de vegetação. O capim vai nascer de novo. Então, essa série, ela é certamente polêmica, né? Porque ela aborda questões polêmicas. Por exemplo, há quem diga que o desmatamento seletivo salvaria a Amazônia. Tem alguns
cientistas que dizem isso, né? O que é o Seria um desmatamento? É o desmatamento que passa por um processo de que você derruba uma árvore principal, mas você deixa os filhotes, a grosso modo. É o manejo. É, o manejo. Só que isso é impossível de ser controlado. Aí entra uma outra questão, que, na verdade, a gente está diante da última memória verde do que sobrou da Terra, isso é um clichê, mas é verdade, né? E que passa pelos as mesmas agressões, certamente piores, porque você tem uma tecnologia hoje muito mais contundente do que você tinha ontem, né? Sem falar do veneno, é cruel. Eu estive em Mato Grosso e ao acordar, né, que você tem sempre aquela ideia de que, poxa, eu estou na floresta, deixa eu abrir a janela. Então, eu estava lá numa comunidade em Entre Rios e eu fiquei, assim, absolutamente impactada, porque aquele cheiro de veneno tão forte. Nós somos campeões mundiais do uso de pesticida É uma e barbaridade, fungicida. né? E você sabe que É um negócio Lucas, absurdo, são mais de 400 tipos de agrotóxicos. nós somos Tem agrotóxicos proibidos no mundo campeoníssimo. inteiro, usado aqui. E venenos que já não se usam em lugar nenhum, nós estamos No usando, é um mundo, absurdo. tudo proibido, e né? aqui está usando, Você não e matando acredita. o trabalhador, através do que o agricultor produz, matando É. a pessoa da cidade que está usando, né? Comendo Eu o estava pimentão, numa a cidade beterraba. que tem vários celeiros de soja. Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, certamente é do conhecimento de todos, porque virou notícia na medida em que houve uma pulverização de agrotóxico por um avião indevidamente que sobrevoou a área. E eu nunca tinha visto um fenômeno daquela natureza. A cidade amanheceu toda ela enferrujada. Você não encontrava uma folha de planta que não tivesse com aquelas marcas Ai, de que ferrugem. raiva. E ano passado, para a tristeza das amigas do peito e do parto, as mães que estão amamentando estão ali contaminadas e contaminando seus filhotes em função da alta dosagem de agrotóxico no leite. Então, Você viu o documentário do Silvio Tendler? nossa. Veneno vai à mesa. Ele mostra uma isso. coisa Mostra, tem contundente. casos de pessoas doentes, sabe? E o Eduardo Galeano fala muito na ganância, né? É muito forte o que ele fala, porque E um até olhar os imediatista também, né? É. Só o aqui e agora. Nem o amanhã, que dirá o depois de amanhã, é importante quando se comete essas atrocidades. E o veneno né? no corpo feminino tem um impacto ainda mais perverso. Por quê? Porque a mulher, ela vai para a lavoura, a trabalhadora rural, e ela pulveriza, mas quem lava o utensílio é ela. Quem lava a roupa do marido, que também estava sob a ação do veneno, também é ela. E toda vez que você vitimiza o corpo feminino, você compromete a prole, não é? Claro. Então, são casos de fetos com comprometimentos, né, muito graves, né, até em nível cerebral. Essa coisa do pesticida, do agrotóxico, é muito grave. Assim. Não é? Porque, teoricamente, quem está comendo pimentão, beterraba, batata, abacaxi, tomate e tal, teoricamente está comendo bem, né? Pois é. Só teoricamente. Sem saber a origem, não adianta. Pois né? é, mas para saber a origem numa grande cidade, é impossível. É difícil. A não ser que você compre orgânico. Orgânico, outro dia eu vi, para usar o argumento bem incontestável, nesse sentido da indústria da agricultura, a senadora Cátia Abreu, não é? Sim. Não é essa que é o nome da senadora? Ela dizendo que o orgânico está 160% mais caro do que o produto, quer dizer, o produto usual, né? O vendido em larga escala. Então, não tem chance, né? Porque quem tem dinheiro para gastar? Se bem que a orgânico é agricultura raro. familiar, que É é uma quem saída, coloca né? a comida na nossa mesa, né? Porque não é o Mas agronegócio o que o Silvio faz Tender isso. fala no filme, que me deixou muito impactada, para usar uma palavra que você usou, que eu gostei, é que hoje o pequeno trabalhador, o pequeno agricultor, não consegue comprar semente Que não esteja que não esteja geneticamente modificada. Né? E como ele não consegue usar a semente sem estar geneticamente modificada, no pacote vem o agrotóxico, entendeu? E os bancos não financiam se não for essa venda caçada aí, entendeu? Eu acho que Então, o povo brasileiro tinha compromete que ter... até a agricultura familiar. Sim. No que toca a essas mudanças climáticas, né, que independem ou dependem, essa estiagem famosa de 2005
ela foi precedida, uns 3 ou 4 meses antes, por um temporal que teve início lá em Mato Grosso, região central, e se estendeu até o Atlântico e até a Cordilheira dos Andes, eliminando cerca de 600 milhões de árvores. Caramba. Essa notícia foi pouquíssimo divulgada e tem imagens disso. 600 milhões de árvores foram destruídas antes dessa estiagem. Então, a Terra, esse planeta que está rodando aí, a mão do homem é extremamente daninha. Ele sofre, esse planeta. Ele está em mudança, ele é um ser vivo, né? Ele sofre mesmo, né? E a mão que agride também é a mão que tem capacidade de criar alternativas, porque para a produção sem agrotóxicos, essas alternativas existem, mas como elas não interessam aos sistemas usuais de comercialização e produção, elas não têm o espaço que merecem para que elas possam ganhar a hegemonia que poderia mudar esse quadro, né? Tem histórias de agricultores que provam até, quer dizer, claro que eu não tenho esse conhecimento para saber se eles estão certos, mas que eles dizem que produzem tanto quanto quem está trabalhando com transgênicos e com pesticidas em grande volume, que eles conseguem a mesma produção, o equivalente, ou muito próximo. Então, não é... Não é desculpa. não é desculpa. Tem que ter um jeito, né? Porque a gente vai matar todo mundo. Todo mundo tem que comer, tá bom. Então, para produzir, para todo mundo comer, as pessoas morrem, são exterminadas pelo veneno da produção alimentar, tem alguma coisa errada. Mas aqui realmente má fé, descaso e interesses escusos são uma mistura explosiva muito poderosa, né? Então, a gente está na mão desse tipo. É só você ver a quantidade de doenças, assim, absurdas que hoje em dia acometem as pessoas, todos os tipos de A câncer. violência dos cânceres, né? Nossa, é uma coisa assombrosa. Então, a gente está num planeta doente, né? E as pessoas, evidentemente, estão adoecendo junto com ele. É que nem alguém acreditar que pode manter a lucidez se tem um tipo de alimentação, de dieta, de dia a dia absolutamente doente, né? A pessoa não faz exercício, a pessoa tem sobrepeso, a pessoa se alimenta de porcaria. Como imaginar que ela esteja minimamente equilibrada para suportar esse tipo de agressão diária, né? E achar que a cabeça está desconectada do corpo, né? Quer dizer, os teus padrões de pensamento, de emoção, etc. E, evidentemente, as emoções são bioquímicas, de origem bioquímica também, né? Como achar que o teu bem-estar emocional pode estar desconectado essas toneladas de veneno que você ingere ano após ano, né? Então, não é um quadro muito, digamos assim, animador. E essa é verdade. E quando você falou das enchentes de 2005, a gente leva um susto quando a gente vê nos telejornais, sobretudo no Jornal Nacional, coisa assim que tem mais capacidade de ir no local, né? O repórter fazendo a passagem em cima do leito do rio trincado, que nem uma terra seca, né? E depois, só na Amazônia brasileira, você tem 25 milhões de pessoas. É um número expressivo, né? Hoje, os estados formadores, né, da Amazônia, a Amazônia Legal tem 9 estados, né? E são pessoas que estão vivendo um desafio muito grande. Que tipo de desenvolvimento a Amazônia vai ter, né? Ela vai ter um desenvolvimento sustentável? Ou ela vai ter esse desenvolvimento que é o dominante? Esse é que é o desafio. O outro desafio, né, é que, pelas condições geográficas da Amazônia, de ambiente, de região hostil, foi o que sobrou no mundo, é fundo de oceano, Antártica e Amazônia. Quer dizer, só que nós estamos, o sul dominante, né, o sul dominante politicamente, economicamente, está de costas para a Amazônia. Ele, quando vai para lá, ele vai geralmente com um espírito muito de atuar e voltar sem nenhum compromisso com a realidade da região. Predatório mesmo. Ele é predador. Ele é profundamente predador. E essa coisa não passa por nacionalidade, não, porque os gringos até têm mais cuidado do que os grupos nacionais. É bom que se diga também isso. Esse nacionalismo bobo, né? Isso é bobagem. Tem uma experiência hoje na Amazônia que eu acho fantástica, né? Tem uma tribo, Vaimiri-Atuari, que é um bloco inteiro, é um programa inteiro. Esses índios, durante 130 anos, resistiram a contato com o branco. É a maior resistência da história do Brasil. Esses índios só aceitaram estabelecer o contato com o homem branco
quando o exército chegou, e eles acusam o exército de ter jogado bomba lá na aldeia, no governo Médici. Tem imagem no documentário, isso é mostrado. É provado? É provado, eles se lembram. Eles falam que um avião cheio, todo escondido, é um avião camuflado. A bomba caiu em cima, e esses índios, eles têm hoje uma experiência única, né? É a única nação no Brasil, é a única, em que para você passar no território deles, você só pode fazê-lo de 6 da manhã às 18 horas. Porque eles não deixam que você passe a noite. Sabe por quê? Os caminhões, ônibus, paravam no meio da reserva, são 300 quilômetros cortados pela estrada, pela BR-174, que liga Manaus a Caracas, passando por Roraima. Iam caçar, matar os bichos, pescar. Então, eles interditaram, né? Há um movimento na Amazônia achando que isso é prova que o Brasil vai ser inteiramente ocupado por nações indígenas, o que é mentira. Graças a esses índios, aquela região está preservada, eles não permitem que entre ninguém com arma de fogo, eles não usam arma de fogo, eles não permitem que ninguém fume lá dentro. Olha que coisa fantástica. Eles deixaram de matar os animais da fauna local, passaram a adotar algumas coisas da sociedade abrangente, que somos todos nós, passaram a criar galinha, pato, carneiro, para comer a paca, para preservar. E o lago de Balbina, que eles também, uma parte que foi invadida pelas águas, eles também não permitem que se pesque lá. Graças a isso, o lago está razoavelmente preservado. Então, esses índios são, para mim, que para muita gente, para mim eu não tenho opinião, eles são uma lição de como, né, a cultura primitiva pode nos legar ao processo civilizatório, que nós sabemos tudo e muitas vezes não sabemos nada. Isso está mostrado também. Outro dia eu vi na televisão também um programa que dizia, que mostravam os índios, e o grande problema dos índios era o alcoolismo. Ah, sim. E ainda é, né? Dominantemente. Nesse não entra álcool, nem entra nem cigarro. Não vai medir a Atuari, não entra nem cigarro. Mas eles são uma única tribo, assim? São 22 tribos. É certamente uma das, fora do Yanomami, do qual eles foram parentes lá no passado, eles são a maior nação. Eles têm... Quando eles aceitaram, né, o contato, porque foram agredidos por todo mundo, né, pela estrada, por tudo, eles tinham 300. Eles eram 3.000 originalmente. Eles foram sendo exterminados. Eles hoje já passaram dos 2.000. Em 20 anos de convivência, que eles não querem convivência também conosco, né? Eu só entrei nessa aldeia agora, que eu entrei, porque em 72 eu tinha estado lá e alguns índios se lembravam de mim, porque tá National, Discovery, Globo Repórter, eles não deixam ninguém entrar. Você nunca viu ninguém, vai em Atuari. Eu entrei porque eles pediram a relação, eu vi a relação que os caras estão esperando há 2, 3 anos, a autorização para gravar lá. Aí eu deixei, alguém disse, não, põe o teu nome. Aí, 20 dias depois, um funcionário disse, olha, você é o fulano? Ah, vem que as lideranças antigas permitem que... Aí nós fizemos essa, que é uma coisa estonteante, né? Mentiroso tem perna curta, mas quem for ver esse episódio é tocante, é tocante. Então vamos ver, a gente vai encerrar esse bloco, depois a gente volta, porque eu vou falar com a Mara, fatalmente vamos falar da Amazônia. Vamos fechar esse bloco com as imagens do Amazônia Dentro. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. É a puxada, hein? Não consegui, não. Tentei botar aqui o documentário do Silvio Tendler, porque é gratuito, sabe, no YouTube. Mas aqui deu
Acesso negado. Me negaram. Agora vamos ver, eu vou falar devagar para ver se dá certo. Presta atenção. O Edilson Martins está aqui para falar do programa Amazônia Dentro. A gente preparou um VTzinho do Amazônia Dentro. Aquele que eu chamei não entrou. Vamos tentar de novo, quem sabe? Damos sorte. Essas árvores, para que elas possam reter essa quantidade de carbono em si, elas precisam estar vivas. E para elas estar vivas, precisa ter muita chuva. Uma parte da chuva é produzida... Vamos combinar o seguinte. A série é impactante, como o Edilson falou. Mas não essas imagens. Assim, sim, mas essas escolheram as mais bonitas, né? Assim, é bonita, é claro que é bonita. A Amazônia é bonita, entendeu? A árvore é bonita, né? A vegetação é bonita. Mas tem também as questões, não só as questões de biodiversidade, mas as críticas, os desmatamentos, os índios, foi falado aqui, a população ribeirinha. População ribeirinha, né? E você foi lá recentemente, depois que os arrozeiros saíram? Não, eles estão passando um perrengue também, né? Esse trabalho, ele na parte da divisa com Roraima e Amazonas, a gente ficou com os índios Vaimiri e Atuari, que são parentes, no passado, lá do pessoal lá dos Yanomami, da região do Arroios. Esse documentário ele se detém sobre os estados, principalmente, do Pará, do Amapá, do Amazonas e do Acre, e um pouco de Roraima. A questão do Roraima que nós nos detivemos foi a questão do índio, nós não fomos na questão do arroz, lá dos arrozeiros. Agora, por outro lado, é uma pena que a gente não tenha Mas visto. depois vai ter, assim, são vários episódios, são quantos mesmo? São 4 episódios, né? O segundo já tem o ciclo da borracha, tem um ciclo o da terceiro borracha. revisita a história de Chico Mendes, Pois é. não é? E o quarto episódio aborda o Projeto Jari. Isso. Né? Porque o Projeto Jari, aí é uma pena, porque também está sendo mostrado, que essa é outra revelação curiosa, é que o Brasil hospedou, e eu tenho essas imagens hoje comigo, não revelo nem sobre tortura, onde é que eu consegui, uma expedição nazista que ficou 3 anos, de 35 a 37, na foz do Amazonas, com alta tecnologia, com submarino, com barco, e ninguém sabia disso no país. Eu estou dando um bloco inteiro sobre isso. Eles só saíram do Brasil, naquele tempo o Brasil tinha relações cordialíssimas, até muito bem com a Alemanha, né? O Getúlio estava entre os Estados Unidos e a Alemanha, nada contra, ficou com os Estados Unidos, mas recebemos, né, durante esses 3 anos, essa expedição altamente sofisticada, e que foi liderada por índios, ali do Vale do Rio de Jari, sem nenhum contato com o Estado brasileiro, e que nós temos imagens mostradas nesse documentário, eles conduzindo as bandeiras nazistas durante 3 anos. Eles abriram os rios, abriram a selva, e essa expedição dita de científica, né, só volta para a Alemanha porque a guerra se precipita, né? Como a gente sabe, tem a anexação da Áustria, logo depois a invasão da Polônia, mas eles ficariam muito mais tempo, né? Então, essas são revelações inéditas, como repórter, né? Eu sou repórter também, sou jornalista, que o país não sabia. O país não sabia que tinha estado uma expedição na foz do Amazonas, onde, 30 anos depois, o Ludwig, Daniel Ludwig, norte-americano, que adquiriu o Jari, se instala no mesmo local. Não é uma coincidência interessante? É, muito. Né? E o Ludwig foi levado ao gabinete do Castelo Branco, então presidente do Brasil, pelas mãos do Roberto Campo, Bob Fade, né? Claro que o projeto está vivo,
projeto existe, o projeto Jari não morreu, sustenta hoje 3 municípios no Pará e no Amapá. Laranjal do Jari é um deles, Almeirinha é outro. Muita gente pensa que o projeto acabou. O projeto não acabou, o projeto está vivo. Agora, é curioso que lá nos anos 30, uma expedição nazista se instala na região. Esse lugar é a ser estudado, né? Porque ele atrai mesmo. É a foz do Amazonas. Pois é. A foz do Amazonas. Que pena não poder mostrar. Que pena. Vamos tentar, quem sabe, que pena. até o final a gente São consegue. imagens que a gente vai ver os índios conduzindo as bandeiras nazistas no meio da selva. Vamos procurar essa imagem aí, vamos ver se Então, a gente aí acha. que eu deixei, eu acho que eu pedi. Enquanto eu converso com a Mara, a produção Tranquilo. procura lá, tá bom? E aí, Mara? Régia, 30 anos. 30 Viva anos, Maria! Viva Maria! De lá para cá, muita água embaixo dessa ponte, né? É, Felizmente, com águas certeza. boas, né? Como a Lei Maria da Penha, né? Impensável há 30 anos, né? E o que você acha disso? Você acha que está funcionando? Funciona? Porque lendo no jornal, às vezes, todo mundo que eu entrevisto aqui, todas as mulheres comprometidas com a causa, estão felizes. Claro que ainda falta muito, mas estão mais felizes com a lei, com a aplicação dela e tal. Mas a gente lendo os jornais, assim, a gente se surpreende tanto, né? É uma barbárie. Mas, Ainda assim, tem essa barbárie, né? Que Sim. coisa. porque Essa não vai acabar nunca. acho que ainda vai levar um tempo, né? Ainda vai levar um tempo. Como diria o outro. Como diria Mas Lulu. muito melhor, né? Você ter uma lei de enfrentamento à violência doméstica que não dá mais para ser ignorada por maridos que pretendiam até então quase que matar a mulher a socos e pagar uma cesta básica, não é? A própria Maria da Penha, ela é tão contundente na sua história, ela veio né? aqui, é impressionante, né, o É uma depoimento pessoa dela. que Na esperou região 20 Amazônia anos. tem muito. A questão da violência, assim, lidera várias frentes, né? Infelizmente, no doméstico, na poeira do cotidiano, as relações são muito complicadas. É Agora, mais forte do que aqui a violência contra a mulher. Lá, você concorda? eu acho que com outras nuances, não é? Porque tem a violência, e eu não sei se as pessoas tiveram oportunidade de assistir, nós fizemos uma viagem a Xinguara, e lá uma mulher de Tucumã, a Alzira, veio ao meu encontro, porque ela está sempre ligada no rádio, e até impedida de tirar documento ela esteve, impedida de estudar. Então, isso é de uma crueldade absurda, né? Você negar a cidadania na mais tenra talibã idade, isso. né? Talibã. Então, Não é talibã? Talibã. Para mim é exato. talibã. Talibã. Agora, Caboclo. com É a o talibã acabou. Caboclo, é. Mas a Lei Maria da Penha, para sair do papel, precisa o quê? Precisa recurso, porque não adianta, se você não tem uma dotação orçamentária para fazer as delegacias, vai se queixar com quem? Com o bispo? É claro que você tem o 180, de segunda a segunda, qualquer hora da noite você pode ligar para pedir uma orientação, mas isso não basta, porque a gente sabe que, assim como o aleitamento, que você precisa de uma rede de solidariedade, porque às vezes o peito racha e, de repente, você está precisando de alguém até para fazer uma massagem no seu ombro, porque, ai, estou aqui cansada, né? Porque esgota, né? É uma questão, é uma relação muito intensa, muito sublime, mas como tudo que é muito, né? Acaba cansando, estressando. E na questão da violência, igualmente, se você está passando por uma tensão, uma crise, você precisa ter apoio, não é? Eu me lembro, quando comecei no Viva Maria, há 30 anos, eu falava, olha, Maria, se você estiver apanhando, não grita socorro, porque ninguém vai vir te ajudar. Até porque tinha aquela história de que em briga de marido e mulher, Ninguém mete a colher. Então, a gente até reverteu dizendo, olha, em briga de marido e mulher, você pode ser a colher, né? Então, assim, grita fogo, porque se você grita fogo, o vizinho fica com medo que a casa dele também seja colocada em risco e aí vai correr para te auxiliar. E
Foram muitas boa ajudas. artimanha. Não é? Uma estratégia né? poderosa? Estratégia boa. Então, é sempre assim. Gostei. E aí, Vale para várias situações. Sim. Todas. Não de violência também, né? Porque as pessoas andam tão pouco comprometidas umas com a vida do outro, né? Andam só comprometidas consigo mesmo e tal. Tem que apelar para o Solidariedade só quando... Quando ameaça gente o patrimônio, próprio ameaçado, Por isso que eu né? gostei disso, porque como ameaça o patrimônio, muita gente vai reagir. Então vamos lá, vamos ver se a gente apaga Mas esse você acha incêndio. que essa situação tem evoluído positivamente ou ainda existem quadros tão terríveis, assim, quantitativamente, quanto esse que você está acabando de descrever? A Porque a gente atrocidade. aqui a gente tem uma visão, mas quem está vendo o Brasil de perto são pessoas que realizam trabalhos como você, por exemplo. Eu acredito que essa incidência tão grande de denúncias, de casos, seja porque hoje você tem onde denunciar. Mais visibilidade. Então você tem mais visibilidade, a gente está de olho, né? No passado, isso ficava entre muros, por debaixo dos panos, não é? Então hoje já não é tão devastador você se declarar vítima da violência. E muito embora você tenha alguns incitamentos, né? O Viva Maria se transformou no 14 de setembro, foi a data que ele entrou pela primeira vez no ar, e eu rouca de nervoso, porque ia enfrentar microfone, um susto e uma corrida, né? Tanto que minha mãe, quando eu cheguei em casa, falou, minha filha, faça um concurso para o Banco do Brasil, faça uma outra coisa na vida, porque eu acho que não vai dar certo isso não. E, felizmente, estamos aqui, né? E 30 anos depois, festejando muitas conquistas, e mais do que isso, compartilhando o microfone com milhares de Marias Brasil afora, porque o Viva Maria também se multiplicou em oficinas de comunicação, as rádios comunitárias, né? Tem muitas Marias usando o microfone para falar sua poesia. Lá em Xinguara, por exemplo, tem uma Maria que se chama Kênia, mas ela fala sempre do poema da Maria Quarqué. Eu sou a Maria Quarqué, uma dessas mulheres que anda a pé e de carroça. É linda a poesia dela. E aí a gente divulga no rádio, de repente, essa poesia vai ilustrar um calendário. E isso é empoderamento. Microfone, comunicação também é poder, né? E a gente precisa resgatar a voz das mulheres, muitos anos condenadas ao silêncio. Então, eu acho que essa questão da violência especificamente, a gente ainda não tem um estudo que possa comprovar que está recrudescendo, mas é muito provável, tenho para mim, que é porque você se sente apoiado para denunciar. Você não está sozinho. E não estar sozinho faz toda a diferença. Até na hora de uma operação, você chega no hospital, tem alguém que vai operar junto com você, está padecendo da mesma coisa, isso já te dá um consolo, porque Sala o de triste espera na de vida... médico, você já fica logo Pois solidário. é. Né? Aliás, minha mãe uma vez encontrou pega você amizade. numa sala de espera e falou, entrevista minha filha, lembra quando Lembro. nós nos vimos pela primeira vez? Ela vai da Amazônia. Ela foi muito mãe objetiva. É mãe, né? Mãe é mãe. mãe. Né? Agora, mãe pode. Mãe pode tudo, né? É claro que isso é uma experiência pessoal, não tem valor nenhum estatístico, científico, mas o que se nota na Amazônia é uma mulher muito forte. Uma mulher com uma capacidade de resistência e de organização muito grande. Até porque lá atrás, quando começa a ocupação, principalmente em regiões onde você trabalha, no Acre, a mulher teve um papel decisivo. Ela não ficou lá na colocação esperando o marido voltar. Os empates, elas davam Os as mãos ela para liderava, impedir que a floresta entendeu? fosse... Elas lideraram, elas estimulavam, elas foram para frente. A mulher na Amazônia teve um papel que até hoje não houve um reconhecimento do papel da mulher na Amazônia. Não só no passado, como no presente. Esses movimentos sociais, todos eles têm a presença da mulher. A mulher é muito forte. A mulher é extremamente forte, ela é guerreira, ela não é acomodada, não. Tem essa violência que procede, que ela é evidente, mas a mulher amazônica, principalmente de algumas regiões... Essa violência também tem em toda parte, né? Outro dia tinha um senhor, não vou falar o nome, né? Se alguém souber, não diga, para não ter que dar o direito de resposta, porque eu acho que até porque não tem resposta, um senhor que advogava para os padres, para a CNBB, atira na mulher, mata o namorado da mulher. Isso ela já não era uma traição, ela já separada dele há anos, apenas ele não queria viver com ele. Entendeu? Então você tem advogados, pós-graduados, professores, gente que teoricamente estudou, né?
E que comete a mesma violência, né? O próprio ex-marido de Maria da Penha é professor universitário, né? Não era um qualquer, né? Não é um qualquer. Teve tomou leite na infância e tudo. E continua à frente de turmas, né? Agora, é por isso que o 14 de setembro, como eu falei, que foi o dia que a gente estreou o Viva Maria, acabou sendo o dia latino-americano da imagem da mulher na comunicação. E é muito importante que a gente tenha esse olhar crítico, não é? Porque você tem, na atualidade, e isso fica um pouco anacrônico, porque imagina você achar que uma mulher, por ser feia, ao ser estuprada, tem que ficar grata ao estuprador, né? Isso, assim, tudo em nome da piada, também não vou... Uma piada, isso? Uma piada. Perderam a noção, não é nem a noção, né? O movimento já se manifestou, as mulheres do Brasil indignadas estão aí, né, fazendo uma crítica veemente, sem falar das músicas. Tem hora que a gente já ouviu tudo, a gente fala assim, já ouvi tudo, já vi tudo, né? Já foi, né? Não foi, a gente ouve mais. Esse tempo eu estava na estrada... É um negócio inacreditável. Eu estava na estrada e vi uma placa de caminhão, essas que os caras escrevem, eu dirijo, Deus me guia, para-choque de caminhão, né? E tinha devia ser um poeta ao volante, né? O cara colocou assim, com essa finesse que lhe é peculiar, colocou, mulher feia e urubu, comigo na pedrada. Olha que bonito, né? Olha que sensível, né? O cara pensa, fala, escreve e anda e desfila com isso. Não paga multa por isso. Não paga multa por Devia ser multado, pela ignorância. Se por um lado a mulher está se empoderando, ela está usando essa democratização, essa possibilidade da própria essência dela e do espaço que se abre, não há também um percentual de homens que apoiam essa causa, ou os homens a gente ainda vê só como esses vilões que fazem essas coisas horrorosas? Você que transa isso, você não detecta um apoio maior a essa maior igualdade? Claro, etc. tem até a campanha do Laço Branco, Eu, onde no meu nós achismo, fazemos também uma acho. aliança com os homens, né, que gostam muito das mulheres, né? Porque há os que não gostam, claro, há os que não gostam. Agora pode até não gostar, mas não pode bater, não pode matar, não pode estuprar, não é? Pode não gostar. Isso. Não é? Isso é legítimo. Isso é muito bom. Se não é legítimo, ser violento. Aí não vale a brincadeira, não tem graça. A gente fica falando aqui do Viva Maria, Viva Maria. Viva Maria é um programa de rádio. Sim. Que a Mara Régia apresenta desde 14 de setembro. De 81. De 81. E pela Rádio Nacional. E aí, pela Rádio Nacional, quando eu falo Rádio Nacional da Amazônia, eu estou falando Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Rio. Do Rio, todas as rádios Rádio Nacional Alto Solimões, né? E mais 11 mil emissoras, porque o programa ele fica ancorado na internet pela Rádio Agência. Então, muitas emissoras replicam, porque hoje, ao contrário dos anos 80, né? Porque aqueles anos foram definitivos para a cidadania brasileira, porque, nossa, nós estávamos no período pré-constituinte, então levar abaixo-assinado, era impensável você, assim, ter uma licença maternidade de 120 dias, né? A gente brigou tanto. Licença paternidade, nossa, era um absurdo, né? Como? Dar 5 dias para o homem ficar em casa? E a gente, não, filho não é só da mãe, tem que, né, chegar junto. E isso foi muito importante, porque nos momentos cruciais de votação, né, daquelas matérias que estavam na ordem do dia, tinha que colocar mulheres, né, para chegarem junto e sensibilizar os parlamentares. Então, o Viva Maria não só uniu as panelas nos terrenos baldios, onde construímos a primeira delegacia especializada de atendimento à mulher, como para a construção de outras políticas públicas, conselhos. Então, é isso que a gente está festejando agora nesses 30 anos, com uma mulher na presidência, que também era outra coisa impensável, né? Então, caminhamos muito e falta muito para caminhar, mas pelo menos mas estamos dispostos, estamos né? Temos dispostas. Defendo muito a licença paternidade. Eu tenho 2 filhos, eu sei o trabalho que dá. Também você ser um pai participativo, né? Isso é muito Faz bom. parte. E também dá trabalho. O quê? E a hora que a gente conseguir, porque infelizmente, em torno de todas as conquistas, ainda falta muito para as trabalhadoras domésticas.
Porque até na Constituição elas são discriminadas, né? Porque está lá, todos os trabalhadores são iguais perante a lei, exceto as trabalhadoras domésticas, que ainda não têm a plenitude Ainda da tem sua que avançar, cidadania, mas já avançou. Já né? avançou Já tem as bastante. férias de 30 dias. Sim, sim. Tá indo, né? Mas é um que era trabalho... quase escravo, né? Era uma coisa, assim, inadmissível. Agora, quando É que não são vários houver essa Brasis figura também, né? nas classes médias da vida e o trabalho doméstico começar a ser mais compartilhado por toda a família, aí sim vai se valorizar mais, né? Porque é um trabalho solitário, repetitivo, né? Muito cansativo. Só o fato de você sair todo dia para ir trabalhar, isso já dá, né, uma mudança de cenário na sua vida, né? Você vem para cá, aí você vai passar um batonzinho, não é? Nossa, fazia oficinas com as mulheres lá, tanto na Amazônia quanto na cidade, mulher, dinheiro e poder. Qual é seu sonho? Ai, ter um dinheiro para passar um batom, né? Toda mulher gosta de batom. Toda Batom mulher e gosta de bolsa, eu acho que é batom e imbatível. bolsa. Agora vou te interromper para mostrar. Achamos a imagem. Pensa que... Vamos ver? Vamos. Então, Amazônia Dentro, a série que vai acontecer aqui na TV Brasil a partir do dia 19 às 11 da noite, não é isso? A gente tem as imagens? Às vésperas da Segunda Grande Guerra, entre 1935 e 1937, ao tempo em que o governo brasileiro mantinha relações cordialíssimas com a Alemanha nazista, a região do Jari foi percorrida e pesquisada demoradamente por supostas missões científicas. Elas permaneceram durante 3 anos na região e há quem garanta que a Alemanha de Hitler, ao produzir esta estranha incursão, via na Amazônia importância estratégica e geopolítica decisiva para seu projeto de dominar o mundo. Alguma coisa foi mostrada. Foi Não mostrado. Nossa. Não, foi mostrado. Você assustador. provou o que você disse. O susto que a gente mentiroso tem tomou. perna curta. O susto que a gente tomou com a sua declaração agora ficou provado. O meu único consolo é que tinha segunda, terça ou quarta-feira, senão você veicular uma notícia dessa e não mostrar a imagem é grave, porque... Não, tem que mostrar, tem que provar. Tem que provar. Então, Joelhou tem que rezar, né? Certo. Mata a cobra e mostra a suástica. Olha só. Mata a cobra e mostra a suástica. Gente, intervalo, tá? Aliás, antes do intervalo, eu queria dar parabéns para a dona Canoa, que está fazendo 104 anos. Uau. Queridíssima, parabéns. Deve estar muito bom, Santo Amaro, viu? Muito bom. Vou para o intervalo com a alegria de dona Canoa, volto daqui a pouquinho. Sem Censura, um programa da TV Brasil. O endereço eletrônico do Sem Censura é www.tvbrasil.org.br/sem censura. Para participar do programa, o e-mail é semcensura@tvbrasil.org.br. No Twitter, acesse twitter.com/scensura. Telefone 0 operadora 21 2283 3000. Fax 0 operadora 21 2232 3271. Então, Marcos Breda, é de Porto Alegre a Tebas, esse bloco. Tebas, Minas Gerais. É bom ou não é? Fala sério. Adorei o que você fez. É uma versão brasileira de Je t'aime? O que é isso? Você me diz. É dramaturgia francesa? É uma autora francesa, é uma peça francesa que está em cartaz há bastante tempo em Paris, faz um enorme sucesso. E adorei o que você fez e a tradução brasileira, a versão brasileira desse sucesso francês. E do que trata esse sucesso Basicamente é uma brasileiro? Comédia sobre a hipocrisia. Na verdade, a história em termos assim bem simples, são 2 casais de amigos de longa data, um casal, entre aspas, mal sucedido, que mora num sítio e tal, porque a vida financeira deles está meio complicada, recebe a visita de um outro casal, íope, bem sucedido, enfim, grandes escrotos, né, que vão fazer uma visita para esse casal e Mas eles são, assim, digamos, não são muito bons porque são bem-sucedidos ou porque... Não, porque cultuam valores, assim, absolutamente, do meu ponto de vista, assim, um tanto desprezíveis, né?
Gente consumista, gente que ligada tão somente em aparências, em social climbing, essas coisas, né? Sou bem-sucedido, eu tenho dinheiro, eu tenho o carro do ano, eu tenho uma bolsa Armani, essas coisas assim, símbolos de status, enfim. Você não é uma pessoa de ter coisas de grife, Nem não? um pouco. Porque ninguém quer uma bolsa Armani. Sim, na verdade. Eu vi por isso, te peguei nessa. Teve... E a bolsa é Gucci, a Chanel, mas Armani. Enfim, pra você ver. Prado. A bolsa Armani, eu falei, mas eu nunca vi a bolsa Armani. Tem um amigo meu que disse que moda é uma sacanagem feita para me gastar, para fazer eu gastar um dinheiro que eu não tenho, para comprar uma porcaria que eu não preciso, para agradar uma gentalha que não está nem aí para mim. Um exagero. Moda é comportamento, exageros e é uma à parte, indústria que dá muito emprego. E é muito interessante. Para com isso. Mas eu acho que tem Porque não justifica a pessoa ser louca, ser uma vitrine, né? Não estou defendendo isso. E principalmente valorizar a aparência em detrimento de conteúdo, né? Isso é que mais digamos assim, questionável. Mas o fato é que nesse espetáculo, esse casal aí, Yuppie, bem-sucedido e tal, vai visitar esse outro casal. Da Bolsa Armani. Da Bolsa Chanel, vai. Só que no caminho eles... Chanel é cara também. Tem bolsa Chanel? Claro. Tem? Como tem bolsa Chanel? É um sonho de consumo. Tem fila para comprar bolsa Chanel. E sabe onde é? Eu não estou falando isso, eu nem tenho bolsa Chanel. Mas sabe onde é o país que mais vendeu Chanel na primeira vez que abriu uma loja, assim? O Brasil, tá pensando? Tá bom. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Já tá chegando, tá vendo como ele vai chegar? Não, eu pesquisei, assim, eu olhei no Google agora. Ah, mentira, mas, nem deu tempo. Mas, enfim, então esse casal, no caminho de carro, eles fazem uma ligação telefônica e, sem querer, deixam o celular ligado no caminho. E ficam falando o que realmente eles pensam desse outro casal, né? E porque ela é uma gorda, porque ela cozinha mal, porque ele é medíocre, porque ele escreve mal, não tem talento, os dois são os coitados, são os imbecis, falam muito, muito, muito mal do casal. Mas ele tá ligado e tá o casal tá ouvindo. O casal tá ouvindo. Então, quando eles chegam lá e vão passar aquele fim de semana, o fim de semana realmente não transcorre no melhor, deve ser uma alegria, no melhor dos climas. Só que digamos, esse texto, ele aborda essa questão da hipocrisia com muito bom humor, a peça é muito engraçada e como uma boa... Termina como? Numa chacina? Praticamente uma chacina, né? Mas o que acontece, esse texto aqui, já teve uma montagem que ficou 1 ano em cartaz em São Paulo, com outro elenco, e aqui no Rio de Janeiro são 4 atores. Que são? Márcia Cabrita, Luiz Guilherme, Naura Schneider e eu. E o locutor que vos fala. E o locutor que vos fala. Eu sou... Você é o rico? Rico, escroto, inescrupuloso, que fissurado em bronzeamento artificial, entra em cena, parece um caqui, assim, né, porque usa muita maquiagem, que faz aquela cor de laranja de bronzeamento artificial, né, o cara é fissurado para o bronzeamento artificial. Ele é um publicitário, faz filmes, se vangloria de ter ido para o Havaí filmar um comercial daqueles cubos, difusor de fragrância para vasos sanitários. Ele acha isso uma obra de Fellini, digna de um Fellini, entendeu? Ela, a esposa dele, que não por coincidência é filha do dono da agência onde ele trabalha, né? Então também tem isso, esse lado parasita do cara. E eles vão visitar esse casal. Ela usa silicone, tem seios enormes. Aliás, uma das cenas da peça é justamente em função dos seios enormes de silicone que a Márcia Cabrita... Claro que é um truque cênico, tem, enfim, um próprio que a gente chama, né, que coloca dentro do figurino, mas dá margem a cenas hilariantes. A Márcia Cabrita é uma grande comediante, né, então a gente em cena, batendo essa bola, é muito prazeroso, né. Às vezes o único problema é a gente conseguir segurar o riso, porque... comédia trabalha com uma energia muito boa com a plateia. Você fica ouvindo as pessoas reagirem e isso também é um exercício para o ator muito interessante, que o teatro sempre é, por definição, uma obra viva, que todo dia você reinventa em contato com o público. Mas o contato com o público, no caso da comédia, essa reação é muito evidente e às vezes bastante audível, né? Você tem que lidar com o tempo da risada, você tem que lidar com aquela coisa que vai se transformando no dia a dia. E para a gente é um exercício muito prazeroso lidar com esse tipo de reação da plateia. É bom fazer o que gosta, né? Como meu falecido pai dizia, quem trabalha naquilo que gosta rende o dobro e cansa a metade. Né? A gente vai ver um trechinho da prova de que ele gosta do que faz. Vamos ver?
É um roteiro tão louco, sabe, que se eu contar, eu acho que eu vou acabar tirando a força dele. E eu não quero estragar a surpresa. Afinal de contas, é um roteiro que foi feito para ser lido e não contado. Ah, que isso? Estamos só entre nós. Pode contar, Pedro. Ai, que suspense! Afinal, a história é sobre o quê? Então, é a história de uma moça, né? Uma moça, aliás, um dos personagens femininos mais incríveis da história do cinema. Tudo está nela, é simples. E tem aquela cena extraordinária quando ela... Aquela cena extraordinária quando ela... aquela cena extraordinária, amor, quando ela... Sei lá, não li isso. Enfim, aquela cena extraordinária quando ela... Ah, sei! Aquela cena... Essa! Quando ela... Quando ela o quê? Aquela cena quando ela simplesmente fica ali, só isso. Mas que história é essa? Isso não quer dizer nada. Sabe o que é? É que é difícil de contar porque isso é puro cinema, entendeu? Só faz sentido como imagem, como cinema. Olha, eu vou pegar esse teu roteiro, colocar embaixo do braço e nós vamos arrebentar na bilheteria. Para com isso! É que ele, nessa cena aí, ele é obrigado, ele mentiu pro amigo que leu o roteiro, que o cara escreveu, enfim, com o maior carinho e tal, só que ele não leu. E o cara, sabendo que ele não leu, falou assim, conta aí pra gente essa história, conta em detalhes essa história. E ele não sabe nada, porque ele não leu uma página. Então, ele é desmascarado como mentiroso compulsivo que é, mas é bom ver um escroto desse em Maus Lençóis, né? Eu tenho um prazer secreto de ver o meu personagem passar pelas piores situações. E aqui no nosso Ser Tão Menino, as pessoas passam por piores situações? Tem um casal assim ou não? As pessoas são mais doces, mais meiguinhas? De alguma maneira, elas são doces e meigas e também muito amargas. Porque você, como eu, que é do interior e veio para a grande cidade para buscar o seu lugar, sabe que isso é uma batalha, não só com relação à grande cidade, mas com relação ao amor e ao conflito que a gente vive com relação ao lugar de onde a gente de ver a mesquinharia, a dificuldade e de ver também a poesia, não é? Por que não? Porque aí eu resolvi escrever esse livro para dizer que a poesia é o que nos salva, que nos resgata, é o que nos põe em contato com o mundo e é o que nos faz crescer, né? Quer dizer, eu não estou fazendo esse livro para contar a minha vida, embora tenha lances autobiográficos. Estou fazendo para ver que somos meninos e meninas em busca de um crescimento que se dá na medida em que a gente vai ao encontro do outro e que esse encontro é prazeroso, é positivo, seja na política, na arte, seja onde for, né? Então, eu comecei a escrever esse livro na década de 80, a primeira versão, parei, não consegui publicar, o mercado editorial era muito mais modesto do que é hoje. Hoje a gente tem feiras, bienais, flips e de alguma maneira a gente busca um espaço. E aí eu parei. Aí depois, na maturidade, eu vi como eu estava enganado sobre a própria literatura e sobre o próprio ato de escrever. Então eu inventei um outro personagem que entra por essa história deste menino para refletir, para não ser uma coisa assim, olha como o passado era bom. No passado também era péssimo, de alguma maneira, embora tivesse grandes e bons aspectos nele, né? Então eu refiz tudo com essa criatura que relativiza, que discute o ato de escrever, que resolve conhecer um pouco melhor a nossa região, Leda. Quem eram os índios, quem eram os puris, como é que isso tudo se deu, como é que isso nos projeta no futuro, porque eu acho que a literatura é uma maneira de olhar para o passado para que a gente possa ver o presente e a gente possa tentar, bom, como é que nós vamos caminhar para esse futuro, que não é nosso, mas que nos cabe construir, né? De alguma maneira. Você é da onde, Elias? Eu sou de Tebas, uma cidade que onde eu espero que esteja vendo a gente, que tem também. 1000 pessoas, que tem 1000 habitantes na cidade, 1000 na roça. E que é mais ou menos como é, e cheia de grandeza, de beleza, de poesia e com todos os seus problemas. Então eu vim para cá em 65, acreditando que
no que rolava no Rio de Janeiro, que era uma renovação, havia uma ditadura militar, mas também havia uma abertura que ainda era possível ter opinião, o teatro se fazia presente, a música, a Maria Bethânia cantando Carcará, que eu sou dessa época, já me sinto um certo dinossauro, mas que abria... mas eu nem ligo, eu bem gosto. Não, é ótimo, porque a Maria tempo Bethânia aí. continua cantando até hoje, só que não é ótimo. Carcará. Mas eu acho curioso, esse nome Tebas, o nome de uma cidade, né, mineira. É. Tebas, né? Tebas. Tebas. Na zona da Mata de Minas. Isso um- significa que fica perto de... Perto de Leopoldina. Pois é, na do verdade, lado, dentro, a quase na produtora grande perguntou, mas Leopoldina. Leopoldina, não, bota Tebas. Leopoldina é a cidade, Tebas é o distrito, né? Tem uma Tebas na Grécia, que eu fui visitar e não é nada entusiasmante. Tem uma Tebas no Egito. Gostou mais da Tebas de Minas, é isso? E isso se deve a pessoa que deu o terreno para fundar, há uns 100 e tal anos atrás, tinha um apelido de Tebas. Então, a gente não tem a ver com Grécia, a gente tem a ver com essa coisa de Minas e com a coisa de que quem não é da sua terra não é de lugar nenhum. Mas para recuperar a relação com a terra, a gente precisa criticar a própria terra para que a gente possa sair andando com Às os vezes é até próprios bom pés. sair da terra para entender Eu a terra. saí de lá há 40 anos e volto sempre, e me encanto, né? Quer dizer... E a cidade mudou, cresceu, porque o interior do... Eu acho que são inúmeros Brasis. Que a gente fala na televisão do Brasil, que não sei o que lá, mas a gente não sabe nada do Brasil. Porque é um Brasil aqui, um Brasil na Amazônia. Um Brasil Você continua ali. voltando lá? Continuo, eu tenho uma casa lá. É o Brasil em Tebas. Gosto Você muito. se encontra com teu pai? Tua mãe está viva? Meu pai morreu quando eu tinha 13 anos e minha mãe Felizmente, né? morreu já depois. Agora, e tem uma modificação muito grande, todo mundo com internet, etc, etc. Mas também tem uma coisa básica da pequena comunidade, do encanto que é você conhecer as pessoas e também do inferno, né? A sua peça trata um pouco disso, da relação que se estabelece nos bastidores. E a cidade ainda é bonita, ainda tem aquela igrejinha no alto do morro, ainda tem uma bela paisagem e tem todas essas facilidades. Então, para mim, as pessoas dizem, mas você está se aposentado, você não volta para cá. Não, eu não quero voltar. Eu amo o Rio, eu optei pelo Rio porque é uma cidade que me deu o meu crescimento, me deu a minha participação política, onde eu me tornei um jornalista, me deu grandes companheiros. E você da minha geração, você sabe disso, Você pode passagem não voltar, pela porque o Drummond dizia que, em relação a Minas, porque eu sou mineira, mas você vai citar o Mário Quintana e vamos por aí. Né? Por aí vai. Né? É o Brasil. Porque a vida é assim, né? O Drummond dizia que a gente sai de Minas, mas Minas não sai da gente, o que é a mais pura verdade. Claro, claro. Porque você não sai da sua família, você não sai da sua cidade, né? Da sua região. Você arrasta coisas, né? E nem é a ideia, eu acho. Acho que... Não, mesmo que você tenha ideia, porque tem os prepotentes, claro, os mitidinhos. Claro. E quanto mais você é capaz... Que olha meio, sabe, cheirando gordura quente, que do nariz assim, empinado. Isso. Para pessoas do interior, assim. Mas fale da sua aldeia que você falará do mundo. E você quer quanto mais você é capaz de entender aldeia, as outras aldeias, quanto mais você é capaz de entender e reconhecer as outras aldeias, aqui nós temos um gaúcho, temos a disso que é do Acre, temos ela que trabalha na Amazônia, você dá onde? Sou do Rio de Janeiro. Do Rio, vendo um carioca, viu? Um carioca. Eu também sou Carioca no Rio de Janeiro. Temos não até mentira. carioca no Rio de Janeiro. Eu também sou carioca. Mas embora... a gente tem uma impressão de Mas também Brasil, é quer carioca. dizer, a convivência, a interferência entre as várias etnias, já que falamos de índios, e as várias cidades, sejam que tamanho forem, nos dão a medida do humano, né? do ser que a gente é, o que gostaria de ser. Né? Com o teatro a gente viaja muito em turnê pelo Brasil todo e isso é fascinante, você ter contato com as plateias de Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Pernambuco. Você não viu vários Brasis? É impressionante, impressionante, assim, a impressionante diversidade, isso. porque as plateias, assim, a maneira como elas reagem ao espetáculo, às vezes é totalmente diferente de uma outra cidade, coisas que funcionam num lugar não funcionam no outro, mas é maravilhoso você ver a identidade de cada região, a maneira como as pessoas reagem, a maneira como elas se comportam. O Brasil realmente são muitos Brasis. Né? E o mais incrível também é porque resiste a uma tentativa de plastificação, né? Assim, de vamos colocar todo mundo, né? Vamos fazer uma homogeneização. E
nem sempre você tem essa cultura tão pungente nos meios. Por né? isso, uma coisa que é muito defendida é a necessidade de regionalização de teledramaturgia, por exemplo, só para entrar nessa seara, porque a tendência das pessoas consumirem aquilo que é produzido só no eixo Rio-São Paulo, existem realidades riquíssimas em cada região. Eu acho que o Rio Grande do Sul é o estado que tem isso muito claro. Com certeza. Né? Com certeza. Você vê quanto tempo a gente levou, por exemplo, já que a gente estava na área da literatura, levou para descobrir a Marta Medeiros. Claro. Ela já estava, sei lá, no 9º livro. Claro. O Rio Grande do Sul tem uma produção literária, eventos, a Feira de Passo Fundo, a Feira dos Livros de Porto Alegre. Passo Fundo é um prêmio importantíssimo. Eles são muito específicos, são do Rio Grande do Sul. Não é todo mundo ligado nessa cultura, na coisa livre e tal, reconhece. Claro. Não é? Por isso eu Mas acho é que gaúcho. O gaúcho não é nem melhor nem pior, ele é apenas diferente. Ele tem a sua identidade regional, cultural, muito específica. E a diversidade cultural eu acho tão importante quanto a biodiversidade, que nos engaja nessa coisa de querer um ambiente melhor, de querer que não se façam todas essas coisas que foram faladas no início do programa. Quer dizer, a nossa diversidade humana, o que faz o meu sotaque diferente do seu, mas mesmo assim nos aproxima, é a ponte que a gente está fazendo com nós mesmos, né? E esse programa ilustra muito isso. Você discutindo E a as coisas ponte dessa que a gente forma. está fazendo conosco e com os outros é o melhor de nós. Claro. Elias, você tendo nascido lá em Tebas, né? E voltando periodicamente, felizmente ou não, o teu pai já faleceu e tua mãe não existe mais, porque marcado por uma cidade dessa, vocês poderiam ser tomados de um sentimento incestuoso. Claro, e o Édipo. E de um sentimento fratricida, né? Édipo, mas como eles são rei falecidos, eu acho que essa hipótese está inteiramente alijada. Legal, que eu fiquei preocupado. Dentro que perguntei. Escuta, você volta, Ainda teu pai bem está que vivo. esse programa está sem censura, né? Mas olha só, Que tem de um todo, né? nós todos aqui, menos ele que talvez, somos de uma geração em que tinha filho à beça. Então, os irmãos estão lá, os que não morreram. A troca que a gente faz com essa rapaziada que vem hoje, né, já que não viveu os anos de chumbo que nós vivemos, ela é muito salutar, ela nos aponta muita coisa para municiar a nossa própria criação, seja ela literária ou de pintura. Eu mexo com artes visuais, eu vejo isso também, entendeu? Acho que a gente está sempre em busca desse outro que a Lida falou. E quanto mais essa ponte se fortalece, pior é quando a gente começa a derrubar as Melhor a pontes. gente fica. Quando começa a derrubar, piora. Claro. Mas é interessante mesmo que a relação, enquanto tal, ela só existe entre diferentes, né? Porque entre iguais o ideal é a fusão. E a fusão é por definição, a morte da relação, né? Você tem que, ao buscar o diferente, é que você cresce. E não buscando aquilo que é idêntico a você. Aí é fusional e aí não faz a menor diferença, né? Eu sou fã dessa multiplicidade. Viajar pelo Brasil é muito legal por conta Você disso. sabe que isso dá um trabalho incrível, né? Um ator que viaja muito pode fazer isso, que é contar, através das plateias, os valores e a piada que faz sucesso num lugar que não faz no outro. Isso é um sinalizador de que humor, de que graça, de que jeito, de que gesto cada um leva, né? É por isso que viajar com comédia tem esse tipo. Como a comédia tem uma resposta da plateia muito evidente, né? É muito fácil medir, diferente de um drama, por exemplo, que as pessoas se emocionam e tal, mas é aquele silêncio. A comédia não. A comédia, a reação da plateia é muito visível, muito mensurável. E isso diz muito de como funciona o código de valores daquela micro-sociedade, daquela região, como é que elas pensam, elas sentem, elas reagem. Sem falar da linguagem, porque eu lembro no rádio, sempre falando útero, com as mulheres, né? Principalmente com as mulheres da floresta. E lá para as tantas, ao viajar e fazermos oficinas de corpo e sobre saúde da mulher, ninguém conhecia a palavra útero lá na comunidade que eu visitei, porque para elas era a mãe do corpo, o útero é a mãe do corpo. Ou então, quando você está próximo de aldeia, é a rede da criança. Então, você encontra
definições poéticas, né? E, ao mesmo tempo, você se apropria de uma forma mais correta de se relacionar com a Mãe sua do corpo é audiência. sensacional. Falei né? que vai dar certo muito isso. bonito. E nós somos seres de linguagem, né? Quer dizer, nós somos feitos de palavras, de atos e de sentimentos. Então, a gente tá em busca dessa linguagem. Cada vez mais, né? É, muito bom, muito bom. Você é de onde no Acre, Dilson? Bom, eu nasci em Seringal, eu não nasci em cidade, eu nasci em Seringal chamado Esperança. Esperança, bom, hein? O nome é bom. Onde é que você nasceu? Num seringal chamado Esperança? E vivi até 6 anos, isso depois, né, nesse seringal, cuja população, que era a sede do seringal, eram umas 30 pessoas. Né? Olha aí. Então, Tu crente que vivia numa cidade pequena, né? Tá vendo aí? Tebas tem 1000. Eu falei que são vários Brasis. Perto do seringal do Brasil. não, o complexo de Édipo, se fosse na cidade dele, era um perigo, porque lá na minha todo mundo andava nu, né? A criança Lá na hoje Esperança? do interior, de beira de rio, ela primeiro que não tinha muita roupa, né? Segundo, o que a criança... é quente. É Né? muito quente. Seguia tomando banho no rio, né? Todo tempo, né? Agora, bom é o Seringal Cachoeira, que é o Seringal de Chico Mendes, né? E recentemente estive lá para ver a posada que foi criada para os gringos chegarem, visitarem. E lá para as tantas eles falaram para mim, o primo do Chico Mendes falou para mim, olha, Ana Régia, o pessoal vem aqui atrás da cachoeira, não sabe que nós escolhemos esse nome só porque nós achamos bonito, mas não tem cachoeira aqui. Eles dão risada dos gringos que vão atrás. No Acre não tem cachoeira. Cachoeira na Amazônia é muito difícil, é a maior planície do mundo, né? É só mesmo lá em Riozinho do Anfrísio, lá para... Aliás, no Acre não tem nem pedra. É? Não existe nenhum Em compensação, tem Jarina. Sim. Que é um espetáculo. Sim. É uma E tem o melhor solo da região amazônica, é o solo do Acre. É a maior corrente. O Acre está bombando no Sem Censura. Ontem tinha a Lígia Azevedo. A Lígia teve aqui ontem. O Acre, vamos chamar a Glória Pérez para segunda-feira, né? Para ir bombando o Acre. Olha só, intervalo, voltamos já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então, nesse finalzinho aqui do programa, a gente tem que perguntar para a Mara Régia como está lá. Quais são as notícias que você me traz da região amazônica? Ou quais são as notícias que você vai trabalhar mais agora? O que você acha que falta avançar? Já avançou na questão... A Lei Maria da Penha avançou em outras questões, tem outras certamente. Políticas públicas. Agora mesmo você tem um apoio ao aleitamento materno, ao parto humanizado. Nós mesmas fizemos até uma radionovela sobre o parto humanizado, bebendo na sabedoria das parteiras, que são outras mulheres muito esquecidas e negligenciadas pela política brasileira, na medida que elas também não têm reconhecimento. Eu já assisti assim, a partos na floresta, só a lua, né, como testemunha. E quanta dificuldade, como diz Dona Raimunda dos Cocos, para sobreviver, né? Então, acho que as notícias que eu trago é que as mulheres realmente estão se fortalecendo. Do Pará, onde estive até em Xinguara fazendo esse programa Caminhos da Reportagem, que foi ontem ao ar, e fiquei muito impressionada com a mobilização pela divisão do Estado, né? Em Tapajós, Carajás e Pará. O Pará vai ficar pequenininho lá em cima, o plebiscito é dia 10 de dezembro, e até lá essas forças estão se movimentando. E, enquanto isso, uma indigência... Mas a quem interessa, né? Isso? Hã? A quem interessa isso? Há várias... Essa divisão do Pará. Há várias motivações, mas ouvindo o povo, né, a gente vê que, na verdade, as pessoas não têm muito pertencimento. Quem é de Carajás normalmente veio do Sul, outros vieram de Goiás e não se adequam muito, né, à cultura paraense. Então, querem se separar. Agora, a questão é muito profunda, polêmica, e eu acho que a gente devia colocar mais luzes em torno dessas questões, porque as divisões nem sempre são para o bem, né? Então, nem sempre são soluções. Né? E também com o pessoal que vai ficar isolado, né? Na área de reservas, por exemplo. Venho também com notícias sobre a criação da Reserva da Terra do Meio, onde o pessoal lá em Riozinho do Anfrísio ganha R$ 600 renda familiar ano,
né? O terceiro item da economia é pilha, e eles estão lá sob a ação dos madeireiros, grileiros, ameaçados de morte, e a gente não tem, muitas vezes, esse Brasil Dá tão muitos carente de programas luz, isso. não dá, né? Edilson, que dia que nós vamos passar mesmo a série Amazônia Dentro? Agora, segunda próxima, Dia 19. dia 19, vai de segunda a quinta, no horário... Sempre às 11 da noite. Às 23 horas da noite, né? Brasília, porque também tem outros estados. Tem fuso, né? Tem fuso, né? Fuso no Acre. Não, o Amazonas. No Acre, não, vocês ficaram, agora tem o plebiscito também para voltar 2 horas, né? O pessoal lá no Acre é danado. Vou cortar ali. Vamos ter uma... Vai chover em Brasília? Algum dia? A primavera vem aí, né? Semana vem a que vem. primavera aí. É em outubro que vai chover, né? É. Tá marcada a chuva, né? Vamos ver se os céus cumprem. Elias já lançou o livro? Já lancei em Ipanema e lancei ontem na Moviola, em Laranjeiras, Rua das Laranjeiras 280. O livro está à venda nas 7 Letras em Botafogo e também nas Travessas e na Então Argumento. pode comprar na internet. Também, internet, Livraria Saraiva e Livraria Cultura. Então tá ótimo. Aliás, abriu uma Livraria Cultura no Fashion Mall. Pô, que show. Vou lá Finalmente a correndo. Livraria Cultura chegou ao Rio de Janeiro. Ah, Alô, que que em chiquésimo. Brasília já tem, né? No Rio já Fashion tem. Mall, onde está em cartaz? Adorei o que você fez. Perfeito. que Então gancho você maravilhoso. vai. Que gancho Eu maravilhoso. adorei a costura. Foi costura, bainha, chuleado, tudo. Casei, né? chulei, prega no chão. Barba, cabelo, foi bigode. perfeito. Muito bom, perfeito. Então você vai na Livraria Cultura e compra, né, o livro do Elias. E aí eu vou Entre ver essa outros. Deu prazer. Depois vai ver a peça de Marcos Breda, Márcia Cabrita. Naura Schneider e Luiz Guilherme, direção de Alexandre Reineck, de quinta a domingo. Obrigada a vocês por terem vindo, a vocês por estarem nos assistindo. A reprise hoje, 2 da manhã. Boa tarde, boa noite, bom fim de semana. Até segunda, com certeza. Se Deus quiser. Valeu.